Boa noite! Como é que você tá? Tudo jóia? 22 horas em ponto, no dia 29 de novembro, falando sobre corpo, mente, saúde. Vamos lá, muito bom. Seja bem-vindo à aula. É um grande privilégio poder compartilhar com você o conhecimento. E, por favor, já que nós estamos entre amigos ainda não conhecidos, ainda não apresentados, por favor, faça a sua parte, apresente-se, coloque na coloque-se o seu nome, coloque também a sua cidade, de onde você fala. Se você quiser fazer alguma pergunta também, fica tranquilo, tá bom? Que a gente vai conseguir ajudar cada um em cada momento, tá bom? Quero fazer o seguinte, primeiro ponto. Eu abri para vocês uma pergunta, um questionário, qual é seu maior objetivo? Coloquei três opções. Prevenção de doenças, talvez você queira prevenir doenças ou queira cuidar de alguém. Que você queira desenvolvimento pessoal, isso é muito interessante através do autoconhecimento. Ou se você quer empreender na área da saúde. Então, no final, a gente vai ver o que cada pessoa escolheu, tá? Então, esse daqui é o nosso pool de perguntas. Isso daqui é importante para a gente conhecer o que cada um de vocês almeja. Por favor, participe. Muito bom. Outra coisa legal, eu prometi um presente para quem estivesse presente. Esse presente é, lógico, conhecimento, tá bom? Para a gente medir esse conhecimento que nós vamos aprender hoje, eu elaborei um documento. Esse documento é um PDF. O nome dele é Workbook. É uma folha com 10 perguntas que, consequentemente, você vai anotar as 10 respostas. Estão compartilhando esse arquivo agora. Então, talvez você já deve estar começando a ver esse arquivo, Workbook. Baixa ele e se ficar difícil, talvez você está vendo numa tela pequena, não tem problema. Depois você acessa o replay e vai preencher o seu próprio workbook. Tudo bem? Beleza? Muito bom. Deixa eu só verificar aqui, dá mais um tempinho para o pessoal chegar. Pessoal, eu vou iniciar aqui o chat, talvez vocês não tenham visto. Oi, aqui é o João. É aqui que vocês vão fazer perguntas. Ó. Façam perguntas. No final da apresentação, eu responderei. Também se apresente e diga de qual cidade você é. Tudo bem? Legal. Então, aqui pegar a apresentação propriamente dita. Estamos quase com 4 minutinhos de início. Então, já foi dito, nós temos um questionário simples, três alternativas sobre o seu objetivo. É muito importante você colocar ele. E também é importante você baixar esse arquivo que está compartilhado, o workbook. Talvez no replay você vai poder assistir e preencher esse questionário, tá bom? Durante essa apresentação nós vamos preencher, tudo bom? Então vamos aqui iniciar a apresentação, 4 minutos e 24 segundos. Vamos iniciar a nossa apresentação. Quem quiser pegar papel e caneta, a hora é agora. Vou dar uns 20 segundinhos aí para você pegar um papel e uma caneta. É legal anotar, você vai ter um conhecimento, uma noção de aprendizado. Isso é muito importante, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não estão? Não estão me ouvindo? Deixa eu só verificar aqui, pessoal.
Perfeito. Passa fora. Muito bom, 5 minutos e 25. Vamos em frente. Primeira pergunta é: o que você faria, ou como sua vida mudaria, se você tivesse à sua mão uma forma de examinar o seu corpo e a sua mente, de modo preciso, de modo indolor? Imagine aí, na sua casa, você tem uma máquina de ressonância magnética. Você deixaria encostada pegando poeira? Provavelmente você usaria ela bastante, você teria vários benefícios, uma vida longa, uma vida com vários problemas sendo evitados, justamente por você estar em contínuo exame, examinando o seu corpo e a sua mente. E essa é a técnica que nós vamos observar, é uma técnica que vai enxergar você por dentro. Isso faz toda a diferença, isso não é ensinado nas faculdades e é desconhecido pelo grande público. Então, imagine que o quanto de doenças você iria prevenir e também imagine o quanto de autoconhecimento você obteria e acelerando o seu desenvolvimento pessoal. Esses são os dois grandes pilares da iridologia e essa é a resposta da primeira questão. Tanto prevenção de doenças quanto desenvolvimento pessoal são os grandes objetivos e resultados da iridologia, estão nessas duas grandes áreas. Mas hoje, a grande parte das pessoas não vive assim. Alguma parte sente mal-estar, sente queixas, vão aos médicos, fazem exames, mas não tem o diagnóstico. E sofrem sem saber a quem recorrer. Outros também ficam desenganados, achando que não tem mais esperança. E pessoas também que não reclamam de nada, mas estão na tábua da beirada de um colapso mental ou físico. E note que os olhos é a chave para você se entender, para você ver quais doenças o seu corpo é predisposto. Então note que nós não adoecemos de qualquer doença. Lembra lá na época de escola, quando um coleguinha teve cachumba? Não era todo mundo que chegava e abraçava aquele coleguinha e pegava cachumba. Assim como é gripe. Às vezes você está num ambiente fechado, no teatro, no cinema, alguém espirra, você ficou em contato com aquele micro-organismo, você vai gripar? Depende. Se o seu organismo estiver predisposto, sim, porque você está em contato com a gente. O seu olho, ele é um manual de instruções. Além disso, ele mostra o que pode acontecer com o seu corpo, porque ele evidencia os órgãos mais frágeis. São mais de 166 partes do corpo e da mente que estão mapeados no olho direito e no olho esquerdo. Cada olho trabalha em um hemisfério cerebral. Então você vai ter, analisando os olhos, você analisa o cérebro como um todo. Hoje, os olhos são usados em equipamentos eletrônicos para desbloquear, como ferramenta biométrica. E hoje, nós entendemos que o olho nada mais é que uma extensão do cérebro, o qual controla o nosso corpo e a nossa mente. Tá, eu sei que depois de você ter ouvido tudo isso, eu também falaria, isso é bom demais para ser verdade. Eu falaria isso se eu não tivesse presenciado benefícios em pessoas que eu conheço, na minha própria vida. Então, você pode anotar aí no seu papel esse link, bit.ly/opinião, olho na
saúde. Esse olho na saúde, ele é muito importante. Aqui a câmera atrapalhou, mas eu vou desligar a câmera rapidinho aqui. Pronto. O endereço é http://bit.ly/opinião olho na saúde. Você vai cair no nosso canal do YouTube e lá você vai pegar uma série de vídeos, pessoas reais, em suas próprias palavras, comentando o que acharam do exame de iridologia de acordo com o método olho na saúde. Então a gente tem aqui a foto da Andréa Juliana, ela falou da sua melhora emocional. Quantas doenças nós escutamos hoje que tem fundo emocional, mas você não tem tratamento para curá-las? A Vanessa, ela é uma psicóloga e por meio desse exame teve respostas que ajudou a identificar o porquê ela tem queixas tão antigas. E o Kleber Júnior, inclusive, tinha recebido a informação de uma área que ele deveria tratar, isso na medicina comum, e foi confirmado pela Iris. Você pode verificar esses 3 comentários, inclusive outros, nesse próprio link. Será um prazer que você observe esse conteúdo. Então, agora eu vou contar um pouquinho como a iridologia influenciou a minha vida. Então, vamos lá. De volta para 2007. Naquela época, eu morava em São Paulo, pertinho do metrô Parada Inglesa. Eu tinha um hábito alimentar muito saudável, mantinha hábitos de atividade física e dormia bem. Eu não ficava perdendo horas de sono, não. Então, esses são os pilares para você ter uma saúde positiva. E os médicos, todos os exames que eu fazia, me davam ótimos resultados. Isso era 2007. Em 2007, em São Paulo, eu tinha uma grande dificuldade de dirigir. Mas assim, sair da Parada Inglesa, quem conhece São Paulo, sair da Parada Inglesa e ir até Santana, passava menos de 2 estações de metrô, eu começava a transpirar, ficava muito fatigado. Então, eu não dirigia em São Paulo. Eu me locomovia usando principalmente o metrô. O metrô e de vez em quando usava o ônibus. Mas essa situação ela mudou, porque em 2008 eu vim morar em Belo Horizonte. Belo Horizonte, ele tem um metrô. Mas nós brincamos que o metrô daqui liga o nada a lugar nenhum, em comparação com São Paulo, né? Então, ele não vai ter uma ampla malha ferroviária. E aí eu fiquei me sentindo preso, com mais dificuldades de locomoção. Somando a isso, em Belo Horizonte, fiquei longe dos meus amigos, da minha família. Não demorou muitos meses, eu tive uma dificuldade para dormir o sono reparador. Eu acordava cada vez mais cansado. Tinha vezes que eu ficava boa parte da noite acordado. E aí, não demorou muito tempo, eu tive que ir ao médico. O psiquiatra, ele deu um diagnóstico de depressão e passou remédios controlados. Remédios controlados, tarja preta, e eles fizeram o trabalho deles, são soníferos. Eu consegui dormir, mas quando eu acordava, eu parecia um zumbi. E realmente é muito triste você... naquela época eu tinha menos de 30 anos, você na flor da juventude, com todo o seu vigor, acordando com a mente apagada. Esse negócio da mente apagada é complicado porque eu tinha dificuldades para sentir as coisas, sentia assim do tipo amor, ódio. Eu ficava muito indiferente às coisas. Eu tinha dificuldade também em aprender, em me comunicar, me expressar. São funções cognitivas que foram prejudicadas. Daí, um amigo me recomendou, vai num especialista, esse especialista aqui, ele cuida de pessoas no seu caso. Ele vai tirar foto dos seus olhos e vai ver por que você está acontecendo isso com você e como que pode melhorar.
Eu não tinha nada a perder, resolvi, tudo bem. E fui lá. Ele tirou a foto dos meus olhos, analisou e falou para mim, ô João, seguinte, você não tem depressão. Quando eu ouvi isso foi um grande alívio, mas eu queria saber o que eu tinha. Você tem um conflito, João. Conflito? Esse conflito está relacionado à forma de que você foi criado, ao seu perfil comportamental, e você precisa resolver esse conflito. E, de fato, as minhas chaves que eu precisava trabalhar era assertividade e confiança. Eu precisava trabalhar esses dois pontos. E foi feito isso por meses, né? Meses fazendo uma consulta do exame da iridologia, meses fazendo um tratamento de autocura natural, e eu comprovei isso, porque na minha vida eu alternava entre momentos, né, que eu não falava nada, baixava a cabeça, aceitava, ficava resignado, ou então que eu ficava revoltado com a situação, explodia e eu não conseguia nada com aquilo. Então, novamente, eu tinha que trabalhar a assertividade, falar o que eu queria que fosse falado, e também a confiança, não necessariamente abaixar a cabeça para as dificuldades externas. O resultado do tratamento, dos exames, foi o seguinte, eu me senti liberto dos meus preconceitos, das minhas limitações. Eu vejo, né, que, lógico, eu sei até onde eu posso ir. Isso me ajuda muito, como pessoa. E antes eu não tinha essa informação, então logo eu me vivia muito mais frustrado. Eu ficava batendo, muitas vezes, nas minhas limitações e achando que eu poderia ir além. Quando você estuda os olhos, você ajuda a pessoa individualmente, ela se enxerga, ela se entende e também ela ganha uma pessoa que a entende por dentro. Isso eu usei durante meses. Qual foi a outra vantagem que eu consegui com o tratamento? Foi a seguinte, hoje eu dirijo, coisa que eu não fazia lá em São Paulo. Eu dirijo, inclusive, em São Paulo, naquele trânsito caótico, apesar de não gostar nem um pouco. Mas hoje eu pego meu carro aqui em Belo Horizonte, eu vou para Santa Catarina, Rio de Janeiro. Isso me libertou. O que hoje restringe você? Talvez alguma dor, talvez algum medo, talvez alguma restrição na sua circunstância, ou veja para o outro lado, qual que é o seu alvo, qual que é o seu objetivo? Será que você quer um autoconhecimento, você quer prevenir doenças, você quer empreender na área da saúde? Pense bem, porque olhar os seus olhos, você consegue identificar onde você está, em termos físicos e mentais, e também quais são os seus recursos, quais são os seus dons. Você pode utilizar esses recursos para chegar lá, alcançar seus alvos. Você pode descobrir previamente, antes de qualquer exame, quais são os seus órgãos mais frágeis, fortificar eles, para que a doença demore a aparecer ou até nem apareça. Porque você pode adequar a alimentação frente a isso. Então, você pode superar a sua dor, pode alcançar o seu sonho com a iridologia. Tenha certeza disso. Então, entenda que nós somos iguais. Talvez as dores sejam diferentes. Talvez, né, a nossa idade seja diferente, mas somos iguais porque nós temos desejos, nós temos desafios a lidar. E justamente a iridologia, ela ajuda nesse aspecto. Observe que o que nós queremos não é muita coisa. Nós só queremos ter equilíbrio, queremos ter saúde física e mental, sentir bem com a gente mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Só que o que acontecia no meu caso? Eu fazia os exames, os médicos falavam que estava tudo bem comigo. Mas eu não sentia que eu estava tudo bem, não. Eu tinha instabilidades no humor, eu tinha questões da insônia, acordava cansado. E aí, até que foi diagnosticado pelo psiquiatra que eu tinha depressão. Mas isso de acordo com as reclamações.
Então, por que não foi verificado isso antes de ser diagnosticado pelo psiquiatra? Essa situação não é só enfrentada, não foi enfrentada só por mim, é enfrentada por a grande maioria das pessoas. Não era para ser, não é para ser desse jeito. Porque com o exame dos olhos é uma ferramenta que alguns chamam da medicina do futuro. Você vai acelerar o seu desenvolvimento pessoal, vai prevenir doenças. No meu caso, eu ganhei confiança, ganhei assertividade. Na verdade, não é ganhar. A palavra está errada. É desenvolver. Porque para você desenvolver, você tem que mudar. Mudança de hábitos, mudança de crenças, mudança de práticas. Então, quando você vê exatamente aquilo que você precisa fazer, aí você começa a ver coisas que antes não estavam no seu alcance, mas você começa a achar que é possível. Por quê? Você está crescendo, você está melhorando gradativamente. Devido a esses benefícios que eu tive com a iridologia, eu quero compartilhar isso com você. E isso que é o objetivo da palestra de hoje. Então, hoje, quando a pessoa quer prevenir doenças, é normal, é natural. A pessoa vai procurar o médico. Isso é, assim, é padrão, pessoal. Não tem como a gente lutar contra isso. O sistema funciona desse jeito. Mas olha só, esse modo comum tem as seguintes observações. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, hoje são reconhecidas 54 especialidades. Então, observe, um ser humano foi dividido em 54 especialistas. Então, esses especialistas são ótimos para entender aquele segmento que ele se predispôs a estudar. Coração, o cérebro, os ossos, os olhos, ele é fera naquele assunto. Mas ele não entende muito bem como é que funciona a integração daquela parte específica com o todo. Porque no nosso corpo não tem essas divisões, essas 54 especialidades. Não tem isso no corpo. É tudo uma coisa só. Então, guarda aí. 54 especialidades médicas. E, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela exige dos planos de saúde, no mínimo, 3.328 procedimentos médicos. Então, soma aí, 54 especialistas vezes 3.328 procedimentos. Qual é o resultado disso? É um labirinto. Nós estamos num sistema de saúde, é um labirinto. De um lado tem o doente, que para ele alcançar o seu objetivo de ter um corpo saudável e uma mente saudável, ele tem que atravessar um labirinto com uma série de procedimentos, uma série de especialistas. A maior parte das pessoas se perde no caminho. Então, esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos no modo comum de cuidar da saúde. A pessoa se perde no meio do caminho. Isso não é bom. Não é bom para o sistema de saúde, não é bom para o doente. Aí, quando a pessoa encontra o especialista certo, que vai fazer o exame certo, e o resultado dá positivo. Então, você tem um diagnóstico. E esse diagnóstico é tardio. Por quê? Por que o diagnóstico é tardio? Mesmo quando a doença ainda está no início. Porque a doença já está instalada. Note, o mais benefício de um exame positivo, quando está analisando uma doença, é que ele esteja no estágio inicial. Mas a doença já começou, filho. Você já é doente. Né? Então, esses exames, por mais eficientes que sejam, ressonância magnética, PET scan, são exames que estão vendo o momento atual da pessoa. E se dá positivo, é porque não houve prevenção. Vai ter que fazer alguma correção. E é justamente o que a prevenção evita. A necessidade de corrigir o problema de saúde. Não seria muito melhor nós observarmos o nosso cérebro? Pega todo o sistema nervoso central, cérebro, medula, ele é conectado com o seu corpo todo. E além disso, dentro dele está sua mente.
Como que você reage às situações, às suas circunstâncias, qual é seu perfil comportamental, seu temperamento, está tudo lá dentro, é registrado. E isso impacta no seu físico. Quando você entende e começa a decifrar o cérebro, é fantástico, coisas incríveis acontecem. Você aumenta o empoderamento da pessoa. Então, entenda, eu já falei para você, mas para a gente reforçar. Por que o olho é a parte mais visível do cérebro? Por que isso? Bom, eu gosto de usar dois assuntos. Primeiro, embriologia. Ectoderma é o tecido mais exterior do embrião. E desse tecido surge cérebro e os olhos. Então, a origem embriológica do cérebro e dos olhos é o mesmo tecido. Além disso, num adulto, o olho e o cérebro estão associados, conectados por meio do nervo óptico. É um nervo craniano que permite comunicação bidirecional, ou seja, não é só, os olhos não só pegam as informações de fora, o que proporciona que você enxergue. Ele também proporciona o cérebro a pôr as coisas que estão dentro para fora. E onde você analisa essas informações que o seu cérebro registra no olho? Vamos aqui nessa parte. Nós temos a menina dos olhos. A menina dos olhos, ou a pupila, ela registra uma série de informações. Nós temos também a íris. Vamos destacar a íris na palestra de hoje. Ela reflete mais de 166 partes do corpo e da mente. E também nós vamos observar a questão da esclera e da conjuntiva. Essa esclera e a conjuntiva também refletem o corpo e a mente. O procedimento, o exame de iridologia, ele é bem simples, ele é indolor, ele é rápido, em poucos minutos um especialista pode fazer. Nessa imagem você consegue ver um celular sendo usado como equipamento para observar. A observação é a primeira parte. Então, você vai observar o olho direito, o olho esquerdo, coloração, disposição das fibras, constituição, formato da pupila. Tudo isso é importante para você obter informações daquela pessoa. É como se você estivesse olhando o próprio cérebro dela. O terceiro passo é a comprovação. Então, retomando, antes da comprovação, nós temos o relato. O relato, você vai dizer para aquela pessoa o que você observou, que é o passo 1. O relato, ele deve ser personalizado para o que aquela pessoa está precisando ouvir. Então, pela íris, eu consigo identificar as necessidades de tratamento. E eu sei como que aquela pessoa tem que ouvir. Tem pessoas que são mais cabeça dura, então elas têm que ser assustadas. Agora, tem pessoas que são facilmente traumatizadas. Eu preciso tomar cuidado para não assustar essa pessoa e ela achar que é o final da vida dela. Então, assim, você consegue personalizar o relato por meio das características do olho da pessoa. E pode também recomendar direcionar a pessoa para um especialista. Você também pode recomendar tratamentos. O que a gente recomenda são os tratamentos de autocura, que faz com que a pessoa melhore, livre de contraindicações. E, por fim, a comprovação é o terceiro passo. A comprovação, ela é quando aquela pessoa, ela fala, realmente, eu sinto isso. Ou ela vai ao especialista e o especialista realiza o exame e dá positivo. Então, esses são os 3 passos do exame da iridologia. Essa imagem, esse desenho, nós vamos usar para entender essas estruturas básicas da íris. Então, a princípio, nós temos esse orifício. Esse orifício, ele tende a ficar no centro, um pouquinho mais próximo da região nasal. A pupila, perto dela, nós encontramos uma estrutura muito preciosa, que é chamada a OPI. Essa orla pupilar interna, ela registra o seu temperamento. Depois dela, nós encontramos as fibras pupilares, também
conhecidas como fibras grossas. Depois encontramos essa linha, ela recebe o nome de colarete. E uma das coisas que ela faz é a representação dos intestinos. Depois do colarete, nós temos as fibras finas, ou ciliares. Aqui que se encontra a maior parte dos componentes, os órgãos, e também encontramos os componentes da mente, do cérebro. Depois das fibras ciliares e antes de chegarmos na esclera, nós temos o limbo. Essa região, a última região da íris, ela é chamada de limbo. Essas são as respostas de uma das questões que nós vamos responder daqui a pouquinho. Então, agora vamos ver um olho real, um olho de verdade. Então, esse é um olho esquerdo. E como que eu sei que esse é um olho esquerdo? Porque se você colocar uma régua bem na metade dessa íris, você vai observar que a distância da pupila em direção à extremidade, aqui nesse lado, é menor do que em comparação ao outro lado. Como eu já disse, a pupila ela tende a ficar perto do nariz. Esse daqui é o olho esquerdo, porque o nariz está aqui, ó, do lado esquerdo. Uma coisa que eu quero destacar nessa pessoa é uma marca que parece um arco. Esse arco que deixa a íris mais clara. Eu estou passando o mouse aqui em cima e você pode reparar que existem vários arcos. Esse arco que deixa a íris mais clara, ele é um indicador do nível de ansiedade e de estresse dessa pessoa. Quando esse anel ele quebra, no local onde ele quebra, mostra que aquela parte do corpo não suporta aquele nível de ansiedade e de estresse. Então, aquela parte do corpo onde o anel de estresse quebra mostra uma fragilidade. Aqui em cima são órgãos mentais, são áreas mentais. Então, são partes do cérebro que sofrem quando essa pessoa está muito ansiosa e isso faz com que ela sofra. O principal sentimento que essa pessoa tem quando tem os anéis quebrados é a frustração. Então imagina, a pessoa quer realizar, quer fazer as coisas, mas não consegue, não atinge suas expectativas. Então ela se frustra. E isso causa não só problemas mentais, mas problemas físicos a médio e longo prazo. Nessa outra íris, além da cor ser alterada, né, uma coloração azulada, observe esse predomínio branco. Esse predomínio mostra condições circulatórias e também o pH do organismo. Um pH do organismo tendendo a ser ácido. Mas o que eu quero destacar nessa íris é o formato arredondado. Você consegue observar esses formatinhos arredondados? Isso é um indício do perfil comportamental dessa pessoa. Quando nós encontramos essas marquinhas arredondadas, isso indica que a pessoa ela é um perfil emocional. Ou seja, essa pessoa ela tende a reagir usando as emoções. Ela tem um poder visual muito grande. Ela aprende ouvindo. Tudo isso e muito mais são informações que obtemos analisando a íris. Isso assim, de todas as pessoas. Você consegue perceber que esse exame ele é mais poderoso que uma ressonância magnética? Você não consegue ver apenas os órgãos por dentro, mas você também consegue ver o que está passando aqui dentro na cabeça dessa pessoa. Quando você faz a consulta, o exame, é muito comum a pessoa se sentir aliviada, é muito comum a pessoa se sentir entendida, compreendida. Isso é fantástico. E a maior parte das pessoas que são usuários de saúde não conhecem esse tratamento, não usam. Bem, então vamos aqui abrir um espaço para responder o questionário. Voltando aqui com a imagem também, deixa eu ligar aqui a câmera. Eu estou aqui embaixo, legal. Então, primeira pergunta, que está lá no workbook, é um arquivinho que eu estou compartilhando com vocês. Não precisa sair para baixar esse arquivo, depois você pode ver no replay, tranquilo. A primeira pergunta é: quais são as duas áreas de atuação da iridologia? Então, a primeira é prevenção de doenças, a segunda é desenvolvimento pessoal. Segunda pergunta: quantas áreas do corpo e da mente são mapeadas na íris?
mais de 166 áreas. Por que o olho é a extensão do cérebro? Então, a resposta, por terem origem no mesmo tecido embriológico, ectoderma, e por estarem conectados por meio de um nervo craniano chamado nervo óptico. Pergunta 4. Por que o jeito mais comum de prevenir doenças não é o mais eficiente? Porque eles entendem o ser humano em partes. 54 especialidades, para ser exato. E quando a doença aparece no exame, ela está atrasada, a prevenção está atrasada. Então vai ter que fazer uma correção. 5. Quais são os componentes dos olhos que refletem o corpo e a mente? Então, na sequência, íris, pupila, esclera, conjuntiva. Esclera e conjuntiva compartilham o mesmo local, tá? Só muda a profundidade. Como o exame de iridologia é feito? Pergunta 6. Observação. Você pode usar uma ferramenta especialista, você pode observar a olho nu. É um pouquinho mais difícil quando a pessoa tem o olho escuro, mas é possível também se você jogar uma luz em direção aos olhos. Depois vem o relato, né? Nós vamos definir as necessidades de tratamento, passar isso para a pessoa, do jeito melhor que a pessoa entenda. E por fim a comprovação. A própria pessoa vai comprovar por ela mesma ou por meio de exames. Pergunta 7. Quais são as estruturas principais da íris? Pupila, fibras pupilares, colarete, fibras ciliares e o limbo. Pergunta 8. Como observamos a ansiedade na íris? Vimos lá na primeira foto de íris real, nós vimos lá que são arcos claros ao redor da íris. Quanto mais arcos, mais ansiosa é a pessoa. Como observamos uma pessoa com perfil emocional? Você viu também naquela íris azulada, marquinhas arredondadas. Então, quanto mais marcas arredondadas, maior é o sentimento, as emoções que essa pessoa utiliza. Tá bom? Muito bom, excelente. E aí nós temos a pergunta 10. A pergunta 10 eu vou responder agora. Só mudar aqui o slide. Vou responder pergunta 10. Então, pergunta 10. Por que o método Olho na Saúde ele é diferente dos outros cursos? Porque ensina de modo claro, direto, usando ciência e tecnologia. Ensinar de modo claro e direto porque eu gosto de ensinar, mas eu sei que tempo é muito precioso para mim e para você que me escuta. Então, é rápido. Claro, tenta ensinar com coisas simples, do dia a dia. O uso de ciência e tecnologia é importante porque não precisa de você acreditar. O importante é você realizar. Faça. Seja obediente, seja disciplinado. E você pode trabalhar com qualquer tipo de pessoa, não importa qual seja a crença dessa pessoa. O Olho na Saúde é feito para esse tipo de pessoa. Tudo bem? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode abrir aqui o chat, pode fazer as suas perguntas. E também, se você puder responder o questionário sobre qual é seu maior objetivo, prevenir doenças, desenvolvimento pessoal ou empreender, isso também é muito importante para nós. E a gente vai ver o resultado daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos continuar aqui com a apresentação. Para você entender o que contém o curso Olho na Saúde. A maior parte das pessoas que fazem o curso não são da área da saúde. Eu já tive o privilégio de dar aulas para médicos, para advogados, para pós-doutorados em psicologia e tantos outros. Mas muitas pessoas não são da área da saúde, então eles necessitam entender o corpo humano. Isso assim, de uma maneira não muito complexa, de uma maneira clara. Então existe um módulo, esse é um módulo Sistemas Orgânicos, que traz conteúdo de anatomia e fisiologia. Ele é fundamental para quem não é da área da saúde entrar na área da saúde e também começar a agir como terapeuta. Às vezes a pessoa é vendedora, às vezes a pessoa ela trabalha num ramo técnico, mecânico, dona de casa, qualquer
pessoa. O importante é saber ler, o importante é a pessoa ser dedicada, ela consegue sim ter acesso a esse conteúdo. Então, o valor desse curso, ele hoje é avaliado em R$ 400. Não é um curso vendido avulso, mas para você ter uma ideia, ele vale R$ 400. O próximo passo é você pegar todos esses componentes que você viu no corpo e identificar onde eles ficam nos olhos e saber exatamente como cada um está, se está hiperativo ou hipoativo. Então, esse próximo curso, ele justamente faz esse papel. É o corpo no olho. O corpo no olho, ele também vai te ajudar a personalizar sua alimentação. Então, às vezes a pessoa tem problema no sistema urinário, tá? Então, a pessoa, ela deve evitar comer carambola, talvez ela precise fazer uso de alimentos como romã, fazer uso de alimentos como a melancia, que ajuda a recuperação nutritiva do rim. O valor desse curso é R$ 450. Marcas comuns, esse curso ele vai te ajudar a você acelerar o seu atendimento. Duas coisas que eu vejo, já formei iridologistas de outros professores, eu vejo falta de segurança e eu vejo pessoas demorarem muito nas consultas. Então, as marcas comuns, elas são chaves para que a pessoa identifique as necessidades básicas da pessoa. Então, isso vai acelerar a sua consulta, isso vai te trazer confiança, vai fazer com que você seja visto como uma autoridade para os seus clientes e pacientes. Esse curso ele é vendido por R$ 450. Marcas de impacto realmente ele é aquele curso que permite você, às vezes, até ter uma notícia de impacto a respeito do seu trabalho. Por quê? Dependendo do formato, dependendo da coloração, você está de olho em uma lacuna. E nesse curso Marcas de Impactos, você vai aprender a reconhecer e verificar se essa pessoa está precisando ser encaminhada a um especialista ou até mesmo se ela precisa fazer um determinado tipo de cuidado. Pode ser uma marca degenerativa, pode indicar um tumor e é necessário prestar bastante atenção a esse tipo de marcas. Esse curso, hoje, ele é avaliado em R$ 450. Cérebros no olho, tá certo? Você tem mais de um cérebro, né? Você tem 3 cérebros dentro da sua caixa craniana. E você vai entender exatamente como funciona o cérebro instintivo ou reptiliano, o límbico, o neocórtex ou o racional, onde cada um localizado na íris, o que cada marca impacta e como tratar. Esse curso, hoje ele é vendido por R$ 450. Temperamentos. Você já viu bebezinhos ou crianças? Alguma criança bem mais agitada, outras crianças bem calminhas, parece que até são doentes de tão tranquilas que elas são. Isso são temperamentos. Por quê? Quando você está falando de bebê ou de crianças bem pequenas, ainda não foi desenvolvido o perfil comportamental delas, na maioria das vezes. Então, o que rege muito, o que domina muito a criança e o bebezinho é o temperamento. Você vai entender não só o temperamento de crianças, mas também de adultos. O que cada um impacta, o que cada um predispõe a pessoa a ter doenças. Você vai entender isso nesse curso, que é avaliado hoje por R$ 450. Perfil comportamental. Aí sim nós estamos falando de como a pessoa tende a reagir de modo consciente e subconsciente aos estímulos externos. Nós temos as pessoas racionais, as emocionais, sinestésicas, que são pessoas sensíveis, parecem bigodinhos de gato, têm uma percepção muito alta, são intuitivas e têm uma grande empatia. E também os extremistas, aquelas pessoas que são 8 ou 80. Isso não só vai ajudar a pessoa a se autoconhecer, como também vai ajudar a melhorar o relacionamento que ela tem com outras pessoas. Esse curso é avaliado hoje em R$ 450. O curso Menina dos Olhos, ele permite que você confirme alguns sinais encontrados na íris, de uma maneira
rápida. Por quê? A pupila, ela tem um contraste muito bom, mesmo em íris escuras. Você conseguirá entender o formato, posicionamento, os achatamentos e onde isso impacta no corpo da pessoa. Esse curso também é vendido hoje por R$ 450. Então vamos às contas. R$ 400 pelo curso dos sistemas orgânicos, mais os 7 outros cursos que analisam os olhos, cada um a R$ 450. O total dá 3.550, mas não vai ser 3.550 que você vai pagar, não. Fica tranquilo. Além disso, você vai ter desbloqueado o direito a comprar o ingresso no evento presencial. O evento presencial ele é realizado em São Paulo, capital, Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. São datas diferentes. Se você não puder participar da próxima data, você vai ter mais tempo para participar nas próximas turmas. Fica tranquilo que as datas não são importantes. É bom você saber que essas turmas são localizadas periodicamente em Rio de Janeiro, na cidade, também em Belo Horizonte e em São Paulo. E também você ganha acesso ao nosso grupo do Facebook. Lá nós damos suporte à pessoa, o estudante, o formando, posta as fotos, ela com as suas análises e nós vamos ajudar, vamos corrigir essa análise. Isso vai te dar mais segurança, você vai aprender com seus acertos, com seus erros. O grupo ele é muito bom para se apoiar no outro, para todo mundo crescer. Além disso, você vai levar o curso Tratamento Autocura Natural. Você vai aprender a trabalhar com os quânticos, com os micelados. Só para você ter uma ideia, os quânticos, eles são parecidos com a homeopatia. Você trabalha a questão frequencial, não tem nada de princípio ativo. Em contrapartida, os micelados, você trabalha com alimentos. Alimentos já têm princípio ativo. Mas é diferente o formato do micelado. Ele é tão fragmentado que ele fica até 1000 vezes menor que a célula humana. Isso torna muito mais fácil a assimilação desses nutrientes. Você vai aprender quando usar para cada pessoa, para cada marca no olho. E esse valor é R$ 1.140. São tratamentos, lembrando, que são naturais e também seguros. Você pode trabalhar de modo bem garantido com o nosso suporte, com o meu suporte também. E mais, você vai pagar uma anuidade e vai receber 3 anos de acesso à nossa plataforma. Então, esses cursos, a maior parte desse conteúdo você vai estudar por meio de uma plataforma, a maior plataforma disponibilizada hoje é o Hotmart. Você não vai ter overflow de informações, ou seja, você vai conseguir estudar no seu ritmo. Por quê? Os 8 primeiros módulos, eles são liberados semanalmente. Então, você vai ter o seu tempo tranquilo, toda semana vai ter novidades, pode ficar sossegado que você vai usar bem esses 3 anos de acesso no treinamento Olho na Saúde. Além disso, você vai receber, após a conclusão do curso, um certificado. Nesse certificado, ele é reconhecido pela Federação Nacional dos Terapeutas e você vai poder trabalhar, não importa qual seja a região do Brasil, vai poder obter alvará, trabalhar numa clínica, atender de modo 100% legalizado. Então, somando aqui o valor do curso 3.550, 1.140, que é o valor do curso de autocura, dá um total de R$ 4.690. Mas apenas para quem comprar hoje, para quem ficou até agora, vai ser a oferta 10 parcelas no cartão de crédito de R$ 168. Então, para você ter uma ideia, você vai passar no cartão de crédito uma compra parcelada em 10 até 10 vezes de R$ 168. Então, se você pega esse valor de 1.680
1.680 dividido em 3 anos, qual é o valor que isso vai te dar? R$ 1,54 ao dia. Então, esse é um valor tão baixo que é muito provável que você gaste na padaria muito mais. E provavelmente você vai comprar coisas que não vai fazer bem para o seu organismo. Então, é interessante você repensar. Talvez seja algo que vai te apertar um pouco no orçamento, mas se é possível, eu recomendo que você compre. Recomendo. Além disso, nós oferecemos garantia de 7 dias. Note, isso porque eu confio no trabalho, eu confio no nosso produto. E independente de qual seja o motivo da sua insatisfação, a devolução ela é realizada pelo próprio Hotmart de uma maneira transparente. Tá? Então, tenha certeza que o risco dessa compra está sobre os meus ombros. Você está 100% seguro. E uma outra coisa também que eu estou fazendo para o pódio, como assim? Para os 3 primeiros que comprarem, né? Então, para os 3 primeiros compradores, e só para os 3 primeiros compradores, eu não consigo fazer isso para todo mundo. Então, só para os 3 primeiros compradores, em vez de pagarem R$ 750 para estarem presentes no evento presencial, vai sair de graça. Escutou? Apenas para os 3 primeiros, o evento presencial, não importa se é Rio, não importa se é São Paulo ou Belo Horizonte, o evento vai sair de graça para você. Então, no total, se você aproveitar essa oferta, você está economizando R$ 3.000,10. Então, essa é a economia que você vai ter, e sem falar do seu ganho de saúde. Seu ganho de saúde, aumentar o seu desenvolvimento pessoal, isso vai ser, não tem como você mensurar isso. É coisas fora dos números, isso não tem preço. Então, se você for deixar para depois, mais tarde, é muito provável que você não vai ter mais essa oferta disponível. Inclusive, o tempo começa a correr agora. Eu vou abrir aqui para vocês. Vai estar disponível agora para vocês a oferta, tá bom? Essa oferta está disponível, se você quiser, só clicar no botão sim, eu quero comprar, tá? E se você deixar esse tempo passar, não tem problema, eu abro o curso ano que vem, eu não posso garantir essa oferta, tá? Essa oferta é só para quem comprar agora, tá? Faça uma reflexão, como é que está a sua alimentação? Será que a sua pia é difícil de limpar? Imagina como vai ser bem mais difícil limpar seu intestino. Imagine se sua parte hidráulica da sua casa tem problemas de entupimento. Imagine com o passar dos anos comendo coisas erradas ou falta de atividade física, como é que vai estar o seu sistema circulatório? Então, é para você refletir isso. Faça uma ação antes que seja tarde demais. Agora, você tem basicamente 3 escolhas. Então, a primeira escolha é ignorar, ficar do jeito que você está e deixar a sua saúde se perder, porque essa é a tendência, né? Tudo aquilo que a gente não cuida, a gente perde, atrofia. Você também tem a opção de pesquisar por conta própria. Eu vou entender mais como é que funciona o olho, vou comprar livros, vou pesquisar na internet. Eu tenho certeza, você vai gastar um tempo danado. Vai gastar muito tempo e vai gastar dinheiro, porque não tem... O tempo é muito mais valioso que o dinheiro. Com o seu tempo não volta. Agora, dinheiro você ganha, você perde. Saúde, você mais perde do que ganha. Isso fazendo as ações comuns. Você precisa fazer uma ação diferente para ganhar saúde. Para ter resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. Então, eu oriento você a clicar nesse link de compras e aproveitar dessa oferta, que é uma oferta temporária, não vai durar por muito tempo. Legal. Então, temos ainda alguns minutinhos, quase 6 minutinhos para a gente responder perguntas. Vou aqui responder perguntas, como é que nós estamos.
Muito bom. Allen, boa noite, Allen. Boa noite, Carla Rosa. Como é que você está? Tudo jóia? Isis Fernanda, boa noite. O Geraldo, boa noite, Geraldo. Juliana, o olho na saúde mexe muito com biologia? Não muito, Juliana, não muito. Teve poucos alunos com conhecimento de biologia. Talvez você fique com um pouco de receio para saber, que nem aqueles exercícios de biologia que fazíamos no colégio. Ah, mas gene recessivo, com gene dominante, né? Esses exercícios de biologia não são necessários, tá? Tudo que é necessário para aprender, nós ensinamos, desde a parte de anatomia e fisiologia. Então, não é necessário mexer ter conhecimento com biologia. Eu não trabalho muito com biologia. Tanto é que eu fiz curso técnico de informática, lá também não tinha muita biologia, teve só no primeiro ano. Não sou muito, não tenho grandes conhecimentos de biologia, mas é legal. Carla Rosa, falta de segurança é meu ponto. Pois às vezes a gente fica colocando muita pilha, né, muita pressão. É interessante a gente reforçar esse conhecimento, porque a gente trabalha com uma margem de segurança. Não existe nada 100% que vou estar 100% seguro. Existem erros médicos, mas você consegue trabalhar com a iridologia bem próximo do 100%, com resultados fantásticos. Isso é prática. Então, assim, para você vencer a segurança, o importante é praticar. E nessa fase de prática, você vai errar, a chegar a tal ponto que você já vai estar dando as respostas muito parecidas com o que a nossa correção dá. Chega a isso. Então, tem que praticar, trabalhar, que com certeza vai dar muito certo. Flávia Campos, boa noite, Flávia. Juliana Maria, boa noite. Carla Rosa, com certeza, Carla. Carla Rosa, acesso durante 3 anos são atualizados o curso todo ano? Cara, o curso pode ser atualizado sim, tá? Então, pode ser que introduza uma nova escola, um novo conteúdo. Se não tiver dentro daquele conteúdo que você comprou, vai aparecer para você uma opção de upgrade, tá bom? Mas, em geral, quando você pega lá, estou dentro de sistemas orgânicos, foi atualizado a aula de sistemas orgânicos, então você já vai receber essa aula atualizada. Se for um conteúdo que não contempla o curso que nós estamos oferecendo aqui, aí vai ser uma coisa extra. Como é o caso, esclera. Está contemplado nessa oferta? Não está. Nem como também análise da conjuntiva. Se você for ver, essa oferta hoje faz com que você te dá condições de você ser um profissional, eu posso dizer um profissional arroz com feijão e bife. Vamos ver se você entende. Um arroz com feijão e bife é um prato típico que satisfaz a necessidade e desejo de boa parte dos brasileiros, concorda? Então, você com todo esse conhecimento, vamos dizer que é o principal para você ser um iridologista, para você trabalhar com os tratamentos de autocura e ter resultados, ter êxitos. Você não precisa ficar muito tempo, muitos anos, fazendo cursos muito caros. Por quê? Do jeito que nós fazemos é de uma maneira clara, de uma maneira rápida, de uma maneira que você consegue praticar e tendo resultados, tendo confianças. Muito bom. Juliana Maria, eu já estou no 4º módulo, olho no cérebro. Legal, esse módulo ele é muito importante para a gente entender o nosso cérebro reptiliano, que é nosso instinto, para a gente entender como funciona a nossa libido, né, o nosso prazer, e não é só o prazer sexual. Como que funciona também o nosso neocórtex, né, nossos dons, nossas habilidades. É muito bom, Juliana. E logo, logo você vai estar começando também a parte dos temperamentos. Excelente. Bem, pessoal, não tenho mais perguntas. Estamos fazendo agora 1 hora de webinar. Quero agradecer a atenção de você
que está aqui até essa hora prestando atenção na aula. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais. Boa saúde para você!